Como sair de um ciclo de dor e sofrimento? A maioria de nós passa por esses processos na vida. A gente vai entrando nesses ciclos de não se sentir bem, de perdas, de angústias, de sofrimento, de dor. E parece que a gente não sabe sair mais disso. Um antropólogo americano, na verdade ele nasceu no Peru, mas se naturalizou americano, Carlos Castaneda. Esse antropólogo, ele disse uma coisa muito importante. Ele disse o seguinte, que a quantidade de esforço que você faz para ser infeliz é a mesma que você gastaria para ser uma pessoa forte e feliz. A questão é o que você escolhe. Ou seja, o esforço emocional que você gasta para ficar triste, angustiado, estressado, remoendo coisas no seu coração, essa mesma quantidade de esforço você usaria para se tornar uma pessoa forte. É só você pesquisar Carlos Castaneda, escreve Castaneda, tá? Você já vai encontrar lá. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, como sermos fortes. Como Jesus nos ensina isso, como Jesus veio para fazer isso por nós. E eu quero ler com vocês um texto que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, a partir do versículo 15. Mateus capítulo 12, a partir do versículo 15. Jesus havia acabado de curar um homem que tinha uma mão ressequida, e de repente ele é questionado porque essa cura aconteceu num sábado, e no meio desse turbilhão, o evangelista Mateus está observando tudo aquilo, e ele vê aquele momento em que Jesus está curando as pessoas, e ele encontra na mente dele, no coração dele, o texto do profeta Isaías. Olha que coisa maravilhosa. Mateus 12, a partir do versículo 15. Diz assim, a narrativa é de Mateus, tá? Mas Jesus, sabendo disto, afastou-se dali. Muitos o seguiram e a todos ele curou, advertindo-lhes para que não o expusessem à publicidade. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías. Você vê que Mateus, ele vê o que está acontecendo e ele lembra do profeta Isaías. Ele lembra especificamente de Isaías 42, versos de 1 a 4. Olha a importância de você ter o conhecimento da palavra. E o texto diz assim, eis aqui o meu servo, o texto é uma referência a Jesus. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se agrada. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não entrará em discussões, nem gritará, nem fará ouvir nas praças a sua voz. Verso 20. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega, até que faça vencedor o juízo. E no seu nome os gentios colocarão a sua esperança. Até aí, vamos orar? E já vamos começar assim, colocando na presença de nosso Senhor Jesus Cristo o que nos dói. O que é que ainda dói no seu coração? Frustração, angústia, perdas, o que que ainda dói? Dificuldade de se fazer entender, dificuldade de entender as coisas. Vamos orar nesse sentido. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por um cuidado tão primoroso em relação a nós. Obrigado por, mesmo que nós estejamos dificultando as coisas, o Senhor continuar insistindo conosco, o Senhor continuar nos mostrando que diante de Ti e com o Senhor nós podemos melhorar tanto, crescer tanto, mudar tantas coisas na nossa vida para melhor. Nos ajuda, Senhor, nessa compreensão hoje, cura nossas mentes e corações, trata, Senhor, a nossa alma de um jeito todo especial nesta manhã. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Esta profecia que é referida pelo evangelista Mateus ao observar o que Jesus fazia, como ele curava as pessoas, ela é muito importante para os nossos dias porque ela contém dois elementos importantes. Que elementos são esses? A cana quebrada e a chama que já está fraca. Essa referência
sobre cana quebrada e chama que já está fraca tem a ver conosco, tem a ver com as pessoas que Jesus encontraria durante todo o seu ministério, e é claro, até hoje ele continua encontrando, dizendo que ele não iria de forma alguma esmagar, destruir a cana que já estava quebrada. Eu não sei se você já passou numa plantação de cana e viu as canas debruçadas, né? Quebrada, é sinal de que ali já está praticamente abatida aquela cana, vamos colocar assim, ela só vai ser recolhida. E nós muitas vezes passamos por isso na vida. E ele fala também da chama que já está se apagando, da falta de luz, de vitalidade. Então Mateus faz essa referência do profeta Isaías dizendo que Jesus não veio para terminar de quebrar, ele não veio para terminar de apagar, muito pelo contrário, ele veio para te trazer vida e trazer uma vida abundante. Então essa referência é tão importante, porque quando a gente olha para Jesus, precisamos ter essa visão. Jesus veio para nos restaurar, é uma palavra de restauração. Jesus veio para nos dar vida, ele veio para nos trazer esperança, ele veio para nos curar, ele veio para nos revitalizar de muitas maneiras. Ele não veio para ficar ali colocando mais peso, colocando mais problemas na nossa vida, no nosso processo de existir. Não, ele veio para curar e para sarar. Na verdade, a palavra quebrada, que tem muitas definições, mas nesse contexto aqui significa machucada, moída, fragilizada, magoada. Em outras palavras, é uma referência direta a pessoas que enfrentam processos de sofrimento e dor. Porque é essa sensação que nós temos muitas vezes na vida. Às vezes nós somos quebrados, anulados pela ausência de alguém. Muitas vezes nós somos quebrados por palavras duras. Outras vezes nós somos quebrados, destruídos pela ira de alguém, ou pela circunstância que aconteceu na nossa vida, ou pelas perdas que nós sofremos. Muitas vezes nós nos sentimos quebrados pela traição, pela angústia, pela falta de compreensão. Outras vezes nós somos quebrados pelo fracasso, pela destruição dos nossos sonhos e dos nossos projetos. Quando a gente olha para trás e se pergunta: Deus, o que eu fiz nos últimos anos da minha vida? Aonde eu me levei? E interessante é que nesse processo, quando eu e você temos essa vida com Jesus, nós precisamos entender que há em Jesus esse poder de nos erguer, de nos levantar, de nos fazer ser fortes novamente. Ou seja, esse momento, ele precisa ser reconhecido e tratado. Por quê? Porque é um momento, saiu um pouco ali é um momento em que você mesmo não se reconhece. Parece que algo morreu dentro de você. Eu não sei se algum de vocês já teve essa sensação por algum motivo, e você percebe que aquela pessoa que você era antes, você não é mais. Algo, alguém, uma circunstância, um acontecido, um fato, alguma coisa foi matando a sua essência, aquilo que você realmente é, e foi tirando de você o que você tinha de melhor, as possibilidades melhores que nasceram dentro de você. É nesse sentido que o evangelista está narrando o que Jesus trataria em nós, trataria essa sensação de que nós muitas vezes fomos nos tornando desconfiados demais, cínicos demais, incrédulos demais, críticos demais, fracos demais. Nós fomos nos tornando assim, e dificilmente qualquer atitude positiva acaba passando pela nossa cabeça. Na verdade, há uma frase muito interessante, principalmente no meio em que eu trabalho, que diz que a morte psicológica é pior que a física, porque morrer dentro de si é pior que morrer para os outros, porque você continua andando nessa terra, tendo que conviver com as pessoas, tendo que lidar com os problemas, tendo que trabalhar, tendo que mostrar alguma coisa, mas por dentro você está completamente destruída, você morreu por dentro. Então a gente usa muito esse aspecto, e foi esse, por exemplo, o sentimento que tomou conta do profeta Elias, quando
Elias derrota os profetas de Baal, e ele sabe que Jezabel está buscando ele para o matar. Ele tem essa sensação de que a vida dele perdeu sentido. Deixa eu só explicar uma coisa para vocês. Não, olha que tensão que é. Você deve pensar assim, mas como é que Elias foge para o deserto? Deus acabou de dar uma prova para ele que é Deus. Mas pensa, naquela época, profeta não era tratado com tanto respeito quanto vocês possam pensar. Naquela época, muitas vezes o profeta orava e nada acontecia. É só você ler a narrativa do profeta Elias, do profeta Eliseus, do profeta Isaías, Jeremias. Às vezes Deus se calava e só mandava um recado: eu não vou fazer. E aí você imagina a tensão emocional de Elias enfrentando os 450 profetas de Baal e dizendo: vai descer fogo e vai consumir isso aqui. E eu fico imaginando que depois que ele terminou essa frase, vai descer fogo e vai consumir isso aqui, ficou assim meio que 1 minuto de silêncio. E Elias pensando: vai ou não vai, Senhor? Vocês se lembram de Moisés, que Deus dá ordem para ele: caminha pelo mar? Eu não te mandei? Entra, caminha. E ele: mas Senhor, o mar está ali na frente. Caminha! E aí ele vai andando e vai pisando ali naquela água, e a água vai subindo para o joelho e nada, e vai chegando até a altura das coxas e nada. E ele deve ter pensado assim: e aí o mar não vai abrir? Graças a Deus o fogo desceu, o mar abriu, e Deus continua fazendo coisas maravilhosas. Só que existe uma tensão emocional muito grande nesse processo de crer. E Elias passou por isso. Ele sentiu-se tão esgotado, ele teve um sentimento de esgotamento tão grande, apesar da fé, apesar de ter visto o poder de Deus sendo derramado, apesar de ver que Deus é poderoso, ele sentiu esse esgotamento que muitas vezes eu e você sentimos na nossa vida. E aí diz o texto de 1 Reis que ele foi para o deserto, andando um dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim: já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Isso é morte psicológica. Quando uma circunstância, aqui no caso, não só a circunstância, mas uma pessoa que o perseguia, Jezabel. Então eu diria que quando as circunstâncias, quando as perseguições, quando as pessoas, elas investem contra nós, quando a vida tira, rouba coisas de nós, o sentimento que a gente tem muitas vezes é esse aqui, e é contra esse sentimento que a gente tem que lutar. E é contra esse sentimento que Mateus cita Isaías e diz que Jesus veio nos ajudar a sair desse processo em que o próprio profeta Elias entrou. Porque esse, muitas vezes, é um tempo em que você não se reconhece. Como é que eu deixei isso acontecer? Como foi que eu não percebi? Como foi que eu permiti que a minha vida chegasse nesse ponto? É um momento em que você não se reconhece, mas não é só isso não. Esse também é um tempo em que descobrimos que somos vulneráveis, mais frágeis do que gostaríamos de ser. Tem uma frase, eu não gosto muito de usar essa frase, já usei ela algumas vezes na minha vida, e depois eu tenho um sentimento de que não deveria ter dito aquilo. Quando às vezes eu olho para uma pessoa e falo assim: mas você é uma pessoa forte. E essa sensação de ser forte muitas vezes é uma falsa sensação que a gente passa, porque parece que a gente tem que fazer força para ser forte, quando no fundo, por dentro, a gente se sente a pessoa mais pequena, mais frágil, mais vulnerável do planeta. E aí eu parei um pouco de dizer isso, porque eu mesmo não me sinto, na grande maioria das vezes, quando tenho que enfrentar as minhas próprias lutas, a pessoa mais forte. Muito pelo contrário, eu me sinto totalmente dependente de Deus, porque sabemos que a nossa força é limitada. Então, quando a gente olha para esses processos de dor e sofrimento, a gente percebe que, gente, como eu sou vulnerável, como eu sou frágil. Eu já enfrentei tanta coisa na minha vida, mas eu não estava preparada para isso. Não estava.
Quando eu pensei que assim venci o maior turbilhão da minha vida, uma coisinha de nada me derrubou. Me derrubou. Isso porque há certos dias que a fragilidade do ser humano é tamanha que suas lutas particulares tomam proporções insuportáveis. Insuportáveis. Não precisa de muita coisa para derrubar você, basta um sopro. Porque você vem acumulando, você foi aguentando, foi uma perda atrás da outra, foi um baque atrás do outro, foi uma luta atrás da outra, foi um período difícil atrás do outro, e de repente você pensa assim, passei por tudo, e aí uma coisa pequena te derruba porque você já está saturada, você já não sabe mais o que fazer. Quando lá no texto de 2 Samuel, tem muitas histórias lindas a respeito de força, de fragilidade, de dependência de Deus no Velho Testamento. Mas lá em 2 Samuel, quando Abner era um dos comandantes do exército de Israel, quando ele foi morto, Davi sentiu muito a perda de Abner. Foi um grande baque para ele. Eu estou falando de um homem que sobreviveu à perseguição dos próprios filhos que tentaram matá-lo, à perseguição do rei Saul. Estou falando do homem que teve que se fingir de louco para poder sobreviver. A Bíblia diz que Davi, para poder sobreviver num país vizinho, ele teve que fazer de conta que era doido, inclusive ele babava. Isso é que a Globo, se soubesse disso, tinha contratado ele. Ele se fazia de louco, porque lá naquele país a tradição dizia que não deveria se tocar em pessoas que tivessem problemas mentais, eles deveriam ser deixados quietos. E para ele não morrer, ele se faz de doido, inclusive babando e fazendo gestos como se fosse uma pessoa assim. Esse homem que enfrentou tudo, quando ele percebe que ficou sem o seu grande amigo, o seu grande companheiro Abner, ele diz assim, o texto está em 2 Samuel. Então o rei disse aos seus servos: saibam que hoje caiu em Israel um príncipe e um grande homem. Hoje sou fraco, embora ungido rei. É mais ou menos assim que muitas vezes nós nos sentimos. Há um momento que na vida da gente, tudo que a gente tem, tudo que a gente construiu, fez, parece que não tem muito valor quando certas ausências são sentidas. Parece que tudo isso não faz muito sentido. E aí a gente olha novamente para o texto do evangelista Mateus e percebe o seguinte: ele está se referindo a esses momentos em que Jesus vem e nos ergue de novo. Ele não vai deixar a cana quebrada terminar de ser esmagada. Ele não vai deixar a última faísca daquele pavio ser apagado. Ele não vai deixar o brilho da tua vida ser apagado. Por quê? Nesses períodos de dor e sofrimento, somos invadidos por pensamentos de desistência e retrocesso. Ficamos deprimidos, desapontados, abatidos, apáticos, nos sentimos cansados e tudo que queremos é dormir. Lá no Salmo 22, Davi está enfrentando a maior dificuldade da vida dele, e ele começa a olhar para Deus, e ele começa a entrar num processo de desistência, de negatividade, de coisas estranhas passando na cabeça dele. E não se esqueçam, nós estamos falando do homem segundo o coração de Deus, um homem extremamente temente a Deus. Então o rei Davi, ele começa a ter a sua mente invadida. Olha o tanto que a gente precisa vigiar os nossos pensamentos, porque se nós começarmos a pensar só no pior, nós vamos nos esquecer das coisas boas que ainda existem na nossa vida, das pessoas importantes, das coisas importantes, de quem nós amamos. Nós vamos nos esquecer disso. E Davi, ele entra nesse processo lá no Salmo 22, e ele diz: Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego, eu não consigo dormir. E aí ele continua, e no verso 6 ele fala uma coisa muito forte. Ele olha para si mesmo e diz: mas eu sou verme e não um ser humano. A cobrança
que muitas vezes nós fazemos em relação a nós mesmos é pesada. É pesada. E tem hora que a gente precisa deixar Jesus trabalhar isso no nosso coração, senão nós vamos começar a nos martirizarmos, e isso não é bom. Lá no verso 14 ele ainda diz assim: já não tenho mais forças, sou como água derramada no chão, todos os meus ossos estão fora do lugar, o meu coração é como cera derretida. Ele está como aquela cana quebrada que foi dita pelo profeta Isaías e citada por Mateus. Ele está como o pavio que fumega, que está quase apagando. É nesse momento aqui que Davi renova suas forças. Ele percebe Deus na sua vida. E nós precisamos entender isso. Quando é que nós devemos perceber mais forte ainda Jesus nas nossas vidas? Nos momentos difíceis. É tão bom quando a gente pode contar uma bênção. É ou não é, igreja? Hã? Conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Sabe o que eu gosto nesse hino? É que ele me faz lembrar que o que eu estou vivendo hoje não anula todas as coisas imensas e maravilhosas que Deus tem feito na minha vida todos esses anos. E eu vou dizer uma coisa para vocês, é muitas vezes isso que a nossa mente faz. Ela foca tanto na dor, a nossa mente ela foca tanto na perda, tanto no processo de angústia, que nos faz esquecer de todas as bênçãos, todos os momentos maravilhosos, todas as coisas lindas que nós vivemos. E o quanto Deus nos aparou, o quanto Deus nos deu vitória, o quanto Deus foi bom com a gente. E aí nós nos esquecemos de tudo isso e ficamos focados apenas em uma coisa. Em algo, em uma situação. Então é nesse contexto que Mateus enxerga o ministério de Jesus. Algo que já havia sido dito lá atrás. Um Deus capaz de trazer uma nova mentalidade, porque tem força aí dentro de você, tem ânimo aí. A cana está quebrada, mas ele não vai deixar que ela seja esmagada por completo. O pavio está só fumegando, é só uma fumacinha. Eu não sei se alguém aqui é da época da lamparina. Tem alguém aqui que é da época da lamparina, que tinha um paviozinho, a gente botava o querosene, e quando o pavio estava, a gente tinha que puxar um pouquinho o pavio para ele acender de novo, né? Então é nesse sentido que o evangelista Mateus fala. A gente está assim quase que apagando, meu Deus. Acordar é difícil, trabalhar é difícil, dormir é difícil, tudo é difícil. Eu estou para me apagar. E aí ele diz: não, Jesus veio para mudar isso. Ele veio para mudar isso. Então, como podemos ser restaurados após um processo de dor e sofrimento? Agora eu vou começar a pregar. Como nós podemos ser restaurados? Como sair desse ciclo de dor e sofrimento? Olha, acho interessante que a profecia ela é tão atual, essa profecia dita por Isaías e repetida por Mateus, que ela nos ensina 3 coisas muito preciosas. Primeiro, a gente só consegue entender que algumas coisas precisam ser resolvidas e tratadas quando a gente começa a ter algumas atitudes importantes. Primeira delas, depois de um tempo, você quer parar esse ciclo de dor e sofrimento? Então, depois de um tempo, é preciso encerrar as discussões e as conversas sobre o que aconteceu. Então, você tem que parar de falar, de ficar tendo memórias negativas, porque quanto mais você fala, mais você reforça o negativo. Você fica repetindo que aquilo, que não devia ser assim, e você vai reforçando esse processo na sua mente. Você vai reforçando isso.
falando sobre o que aconteceu de ruim. E interessante que lá na profecia de Isaías, que Mateus cita, diz assim: não entrará em discussões, nem gritará, nem fará ouvir nas praças a sua voz. É hora de calar essa história. É hora de fazer morrer esse período da sua vida. Acabou. Lembre das coisas boas, mas encerra esse ciclo na sua existência e começa outro imediatamente. Imediatamente. Encerra esse ciclo e começa outro. Se quer falar, fale coisas boas. Sorria, se alegre. Faça com que a sua mente ela trabalhe justamente no oposto da negatividade. E você começa a perceber que às vezes o sofrimento ele perdura pelo simples fato de que nós o alimentamos. E alimentamos todos os dias, o tempo todo. E às vezes a gente está lá podendo estar vivendo o momento mais feliz e a cabeça está lá, ó, pensando em coisas ruins que estragam qualquer momento. Segue em frente. Fale de coisas boas. Mas essa profecia, ela ainda nos diz mais. Ela nos diz algo mais importante em relação a essa quebra do ciclo de dor e sofrimento. É que a nossa alma, ela precisa ser curada pelo perdão e pelo juízo. Eu acho linda essa parte aqui, porque olha que interessante. Eu coloquei até um texto para vocês entenderem melhor esse processo. Por que Deus dá essa profecia a Isaías em relação a Jesus e é repetida por Mateus? Primeiro, porque pelo perdão, porque sem perdão a alma permanece o quê? Doente. E pelo juízo, porque precisamos acreditar que Deus não deixará de fazer justiça, se esse for o caso. Então a gente entrega tudo. Entrega tudo. É isso que diz o verso 20. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega, até que faça vencedor o juízo. Deus não vai permitir que você seja esmagado por nada que te fizeram. Perdoe por nada que a vida te tirou. Pense nas coisas boas e deixa que a justiça, ela sim será feita por Deus. Deus vai trazer juízo, e esse juízo é um juízo vencedor. Vencedor. E interessante que nesse comentário, Mateus olha e vê Jesus curando pessoas. Enquanto ele está curando pessoas, tem gente reclamando que ele está curando no sábado. E enquanto ele está tentando ajudar, tem gente dizendo não ajuda. E aí Mateus olha e fala, é justamente isso aí, olha. Tem hora que você tem que olhar e meio que pegar a frase de Jesus na cruz: Pai, perdoa-lhe, eles não sabem o que fazem, o que falam, o que pensam. E você tem que seguir em frente e acreditar que Deus, o juízo de Deus, a justiça de Deus, essa sim será vencedora. Mas tem mais uma coisa que nós precisamos fazer para encerrarmos esse ciclo de dor e sofrimento. Entender que nosso Deus gosta de reinícios. Isso Ele gosta. Tem prazer em recomeçar e renovar o que parece estar completamente perdido. Nosso Deus gosta de reinícios. Você vê isso de Gênesis a Apocalipse. Deus dando novas oportunidades, Deus dando recomeço, Deus fazendo a gente pensar diferente, Deus nos impulsionando para algo novo. Você vê isso o tempo todo na Bíblia. Olha que coisa mais linda, um Deus que gosta que você recomece, que você não fique parado num processo que pode angustiar você, destruir você. Já deu, chega, vida nova, tempo novo, nova história. Ou você vai ficar preso ao passado, às coisas que aconteceram, ou você vai começar de novo.
É uma decisão que precisa ser tomada. E isso tem a ver com aquilo que em Jesus Deus quer realizar nas nossas vidas. E eu coloquei um texto aqui, porque às vezes a gente comete um erro. Eu falo muito disso aqui. Algumas pessoas já pegaram essa ideia, mas eu continuo batendo que a gente tem uma mania de olhar e enxergar tudo a partir de nós mesmos, inclusive Deus. A gente enxerga Deus a partir de nós. É por isso que tem gente que fala assim: não vou incomodar Deus, não. Deus nunca falou isso, que você não podia incomodá-lo. Ele nem se sente incomodado. Mas a gente enxerga Deus a partir de nós. Eu não tenho condição de falar com Deus, eu sou muito pecador. Mas de onde você tirou isso? Qualquer um pode falar com Deus. Qualquer um. E aí, quando a gente fala em recomeços, em renovar, em reinícios, é importante que você entenda esse conceito. Olha só. É impressionante a diferença entre a maneira como as pessoas nos olham e como Jesus nos olha. Onde muitos enxergam o nosso fracasso, Jesus vê alguém capaz de superar as dificuldades, conquistando muitas vitórias. Então a maneira como a gente enxerga esse processo muda tudo. Muda tudo. E aí você entende por que lá no Evangelho de Mateus, a profecia termina assim: e no seu nome, no nome de Jesus, os gentios, as nações que não eram a nação de Israel, no caso nós, colocarão a sua esperança. Olha que coisa maravilhosa. A esperança de tudo. Esperança aqui do verbo esperançar, né? E não esperar. Porque tem gente que acha que esperança é sentar e esperar. Não é. É de você criar atitudes de esperança no coração e ir trabalhando para que isso aconteça. Se você tem que mudar, mude. Se você tem que tomar uma atitude, tome. Se você sabe o que é melhor para você, faça. Se você resolveu agir, então haja. A pior coisa que uma pessoa pode fazer é decidir fazer algo e depois disso não saber o que fazer. Então, se você está decidida a mudar, a recomeçar, a fazer tudo de novo, a quebrar esse ciclo de dor e sofrimento, então creia, tenha esperança que coisas boas vão acontecer, tá? Ou seja, permita que Jesus interrompa esse ciclo de dor e sofrimento, antes que isso se torne um adoecimento, um problema, uma tristeza permanente. Preencha o seu coração com coisas boas, preencha o seu coração com esperança, porque é isso que realmente importa. E aí diga para você mesmo, para você mesma: vai dar certo, porque com Jesus as coisas dão certo, vai funcionar, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. É ou não é? As coisas realmente na minha vida vão mudar. Você não orou tanto tempo para mudar? É claro que vão mudar. Você está com dúvida de quê? Não tem por que você duvidar. Você precisa apenas crer que uma profecia que foi escrita 2000 anos antes de Jesus, ela se fez verdade. E hoje, 2023 anos depois, ela se faz verdade de novo. E daqui 4000 anos continuará sendo verdade, porque Ele não veio para esmagar, nem para terminar de apagar a nossa luz, mas Ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Quanto à nossa existência humana, não se preocupe, ela é frágil, ela é sofrida, ela nos faz nos sentirmos angustiados. Mas Jesus faz totalmente o contrário. Vamos orar? Se você sente que teu coração, a tua mente está sofrido demais, angustiado demais, vamos pedir para Jesus curar isso hoje aqui. Não é para esquecer, você não vai esquecer. É para não doer. É para não... a cana que já está esmagada, ela não terminar de ser quebrada.
É para o pavio que já está apagando não terminar de vez de apagar a sua luz. É dizer: Jesus, corta esse ciclo de dor no meu coração, esse ciclo de sofrimento, de indecisão, de não saber o que fazer, como lidar com o que aconteceu. Me ajuda nisso, Senhor. Então, se você deseja interromper isso, eu quero que você, crendo, põe a mão no seu coração. Põe a mão no seu coração, como que simbolizando a dor, a angústia que você está vivendo, o ciclo que você deseja que seja interrompido. E ore comigo: Senhor Jesus, cura minha alma, cura o meu coração, porque às vezes, Senhor, eu sinto que eu não tenho forças para lidar com isso. É maior do que eu, é mais forte do que eu. Mas, Senhor, eu sei que Tu és a minha luz, que o Senhor é aquele que me ergue, que o Senhor é aquele que transforma a minha existência, que me dá forças. Por isso, Senhor, me ajuda a viver de uma forma diferente, mesmo diante de tantos desafios, mesmo diante de tantas perdas, de tantas angústias, de tantas tristezas. Senhor, me ajuda a vencer. Tem tanta coisa ainda para eu construir nessa vida, tem tanta coisa para eu cuidar, tem gente para eu cuidar. Então me ajuda, Senhor, a retomar a minha vida. Me ajuda a recomeçar, reconstruir. Me ajuda a parar esse ciclo de dor que só estava crescendo, crescendo e crescendo na minha alma. Limpa o meu coração e me ajuda nisso, em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.